Nelson Rodrigues tem uma importância ímpar para o futebol brasileiro, porque, primeiro, ele teve a sorte de escrever grande parte da sua produção de crônicas em jornal no período mais promissor, o período mais profícuo do futebol brasileiro, que é o que vai da década de 50 à década de 70. Não é? Então, Nelson Rodrigues ele assistiu à tragédia do Maracanã em 50, quando o Brasil perde a Copa para o Uruguai. Ele depois tem o privilégio de poder acompanhar o tricampeonato com as conquistas em 58, 62 e 70. Então, poucas pessoas puderam ter esse privilégio de estarem vivos e atuantes, produzindo material para jornais durante essas décadas que eu acho que é o período de ouro do nosso futebol. E eu lembro que, por exemplo, durante um grande período, nos anos 60, por exemplo, o Nelson tinha uma crônica no Jornal dos Esportes, que era do irmão dele, o Mário Filho, e tinha uma outra crônica diferente no jornal o Globo. Ou seja, no mesmo dia, o Nelson publicava 2 textos distintos, né, sobre futebol. Mas eu acho que o Nelson talvez nem fosse assim considerado com muita importância, com muita seriedade, porque era um grande fanfarrão que falava sobre futebol, muito provocador, e com textos que talvez não agradassem aquele perfil mais caricato do aficionado de futebol, que quer saber de coisas assim muito pontuais, muito quem ganhou, se mereceu, se não mereceu, e o Nelson estava para além disso. O Nelson estava preocupado quem tinha merecido e quem não merecia. Ele queria ver os aspectos mais subjetivos do futebol no Brasil. O Nelson procura quebrar linearidades textuais e até imagéticas com uma escrita cheia de adjetivos, cheia de metáforas e hipérboles, cheia de exageros, em que nós não temos aquela linearidade da escrita convencional, que é aquilo que o jornal quase sempre procura nos proporcionar. Né? Quem vai entrar em contato com o texto de jornal vai em busca de uma escrita que se quer mais factual, mais próxima dos fatos, né? Um pouco mais objetiva, apesar de não haver objetividade na linguagem. E o Nelson quebra tudo isso a partir de uma escrita muito subjetiva e cheia de imagens. Não é? E ele fazia isso de uma maneira que eu acho muito singular, uma maneira diferente do que a gente via na crônica de jornal à época, porque ele começou a perceber questões sociológicas, questões culturais que o futebol brasileiro encarnava e trazia em si, que pouca gente conseguiu perceber. Para além disso, era um homem muito atuante na cena intelectual no Rio de Janeiro, era um dramaturgo, era um jornalista, era uma pessoa que circulava no meio intelectual, e isso era algo incomum, né? Alguém que fosse um intelectual, alguém do teatro, que se dedicasse a escrever sobre o futebol. Há uma crônica que foi publicada no Jornal dos Esportes em 8 de junho de 66, que diz o seguinte: eu me lembro de uma santa senhora que certa vez atravessou uma pelada de calçada. Então, olhem só este trecho que fenomenal. Uma santa senhora que atravessa uma pelada de calçada. Vejam como ele busca essa aproximação dos contrastes entre a Santa Senhora e a pelada de calçada. Aí ele continua. Alinhadíssima, uma compostura de rainha. Súbito, a bola vem em sua direção. Ela não pensou 2 vezes. Deu uma botinada genial. A garotada quase pediu bis, como na ópera. Então, vejam que interessante. A Santa Senhora que encontra uma pelada na calçada, pelada, o jogo da bola, né? A bola vem em sua direção e não pensou 2 vezes. Chutou, deu um bico na bola. E a garotada pediu bis como na ópera. A gente junta a cultura do alto com a cultura do baixo, uma pelada de calçada, uma botinada, um bico na bola, com o pedir bis como numa ópera, que foi a imagem que ele encontrou para poder retratar esta cena. Então, este jogo, esta composição textual, esta composição de cena, é algo muito raro nesse universo futebolístico. Eu acho que ele foi, de certa forma, um precursor da visão que a academia brasileira passou a ter nos anos 70, percebendo que o futebol, além de um alto elemento da cultura brasileira, era um elemento que colocava em jogo a nossa própria formação, a nossa raiz como povo, como cultura. Ou seja, tudo que envolve a nossa formação cultural está presente nesse jogo de bola, não é? E o Nelson, muito antes, décadas antes da academia brasileira, conseguiu perceber a riqueza que o futebol tinha como prática sociocultural no país.